Dirigentes, conselheiros, professores, em especial cumprimento na mesa Undime, Uncime, FETENS, que é da nossa CNTS, são 3 entidades que integram o Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a qual eu sou coordenadora desde 2020, mas já estava na rede, já estou na rede há 15 anos, então acompanho o debate das políticas educacionais e fiz parte da construção, inclusive, do Fundeb lá no Congresso Nacional. Então, a ideia é aqui também trazer um pouco de por que a gente tem essas condicionalidades do VAR a partir da construção do Fundeb. É uma alegria para a gente estar aqui, né? O professor Daniel Cara mandou saudações para todos que estão aqui, especialmente deputados. Ele está passando por alguns tratamentos, então ontem e hoje ele passou mal de saúde. E a feliz notícia é que eu viria com ele já, porque a gente tem uma atividade mais tarde sobre planos de educação, então aproveitamos para vir aqui. Eu dialoguei com ele, então a minha apresentação também vai estar calcada no que o Daniel traria aqui, e espero que seja útil, né, para quem está aqui. Acho que novos secretários, secretárias, prefeitos, prefeitas, é um momento de fato importante, né, esses começos de anos e de gestões, então a gente precisa fazer esse bom uso do pouco recurso que a gente tem, que a gente conquistou na educação. Então, queria agradecer imensamente a oportunidade de começar. Então, o título, né, Caminhos para a consagração do direito à educação com garantia de aprendizagem, a questão dos celulares e os critérios do VAR, né, acho que primeiramente a relação desses dois assuntos existe para além de financiamento para a infraestrutura da educação, né. Um dos critérios do VAR, o quinto, a gente vai falar sobre ele traz uma dimensão mais recente, que é a BNCC da computação, né? Então, a gente tem uma questão bastante importante para discutir em termos de uso das tecnologias, né? Essa educação digital que passa pelos celulares. Então, não é que os assuntos são desconectados, eles estão, na verdade, bem próximos. Vamos lá. Então, primeiro, acho que a gente precisa entender, né, partir do começo, da base do conceito do direito, né? O direito à educação está listado na Constituição Federal como o primeiro dos direitos sociais, e não é à toa, não é por ordem alfabética, né? Porque ela acaba sendo a porta para a garantia de outros direitos, e por isso também que a gente briga por mais financiamento para a educação, que seja um financiamento justo, e o Fundeb está dentro, especialmente desse cenário, e eu concordo muito, deputado, que o Fundeb foi talvez uma das maiores conquistas, né, do nosso país recente, em termos educacionais, mas também, né, para os direitos todos da população, dado que o direito à educação tem esse pilar para o desenvolvimento e para a garantia dos outros direitos, né? Quando a gente fala de aprendizagem, aí é uma das questões que a gente tem discutido muito na área de pesquisa mais conceitual da agenda do direito à educação. Muitas vezes a gente tem ouvido falar direito à aprendizagem, né? Deslocando o direito à educação para uma perspectiva de aprendizagem, né, focada no estudante. Muito importante a gente dar essa dimensão do foco no estudante, só que não acontece sem o ensino. E eu acho que isso é uma questão muito importante para a gente colocar aqui na mesa, especialmente quando a gente está falando desses dois assuntos, né, a mediação da tecnologia, né, do uso do celular, e onde fica o professor nesse lugar, e a questão do recurso público para a educação, dado que um dos maiores gastos, né, e na verdade investimentos, como já foi falado, nos profissionais da educação, né, é o maior fator de ponderação aí quando a gente olha para os cálculos do custo aluno-qualidade, por exemplo. Então, quando a gente está falando de aprendizagem, a gente tem que falar de ensino e aprendizagem nessa relação dialógica, e isso é ponto crucial para a nossa conversa daqui hoje. Dois últimos pontos de introdução. Acho que o primeiro é que a questão do celular é um debate complexo, né? Não é nada novo para vocês esse assunto, esse debate
mas ele não se esgotou na lei, não se esgotou na legislação estadual e não se esgota na regulamentação a nível municipal, porque ele faz parte do dia a dia nosso, ele vai muito além de simplesmente um aparelho que se carrega por aí. A gente viu, por exemplo, infelizmente, no ano passado, retrasado, especialmente em 2023, as escolas sendo atacadas pelo país, né, um efeito copycat de outros ataques que aconteceram até no Brasil, Realengo, por exemplo, mas muito acontece nos Estados Unidos, e o celular, as redes sociais, a internet estão vinculadas a esse fenômeno, né? O professor Daniel Cara foi relator do grupo de trabalho do Ministério da Educação sobre o assunto, eu fiz parte desse GT executivo e a gente construiu um relatório aprofundado, a gente tem feito pesquisa sobre o assunto, então o fosso da internet e do que a gente carrega num aparelho celular é muito mais profundo. Então, essas regulamentações são muito importantes, o olhar pedagógico para esse uso é muito importante e vai muito além de proibir em alguns momentos. Então, a gente vai olhar um pouco para isso aqui também. E, por fim, o VAR, né, é um mecanismo do Fundeb, são 3 tipos de complementação da União ao Fundeb, o VAF, o VAT e o VAR, e desde sua origem o VAR é complexo e confuso. Então é muito importante também a gente olhar para ele, olhar para o que ele exige de nós e ao mesmo tempo o que nós precisamos fazer além dele e como ele precisa também ser aprimorado. Eu estava conversando com a professora Manuelina, né, que está aqui também, e a quem saúdo, uma grande defensora da educação, já foi do nosso comitê diretivo também, mais cedo, sobre como, no último fórum da Undime, na mesa sobre financiamento da educação, estávamos eu representando a campanha, o professor Marcelino, da USP de Ribeirão Preto, da Fineduca, e pessoas do INEP, né, também, que têm discutido essa questão do Fundeb, pessoas da FNDE, enfim, e aí todos nós tínhamos um ponto muito forte em comum, que era a complexidade do VAR e a necessidade de aprimorá-lo. Né? Não é nessa casa legislativa que ele vai ser aprimorado, é no Congresso Nacional, porque é uma lei federal, né, vinculada a uma emenda constitucional, mas os municípios, os gestores, eles têm visto no seu dia a dia a complexidade que é manejar todos esses parâmetros para acessar um recurso. Então, a gente também vai tocar um pouco nesse assunto aqui. Mas vamos para a primeira parte. A questão do uso dos celulares nas escolas, né? Então, o contexto que chegou até a legislação e pós-legislação é um contexto de tensionamento, né? Então, desde o chão da sala de aula, né, que o professor trouxe muito bem, como os nossos educadores dando aula e vendo os alunos pegando o celular, e o que isso impacta no aprendizado daquele estudante, e também um tensionamento a partir do estudante, né? Isso faz parte das nossas vidas como adultos. Nós mesmos temos dificuldade de nos autorregular sobre o uso do celular, quem dirá uma criança, um adolescente em formação, né? E que a gente vê desde pequenininho, né, a galinha pintadinha, a gente dando o vídeo da galinha pintadinha para a criança assistir e ficando quase que um zumbi na frente da tela, quietinha ali no restaurante, enquanto a gente come, vendo a criança sem atrapalhar, né, a vida dos adultos. Então, ele tem sido usado desde o ambiente familiar até o ambiente da escola, pelos estudantes, pelas crianças e adolescentes, continuamente, né? E a gente viu muito, durante a pandemia, o efeito que o uso exacerbado de tela gerou na gente mesmo, né? Tinha momentos que a gente ficava com os olhos ardendo, dores de cabeça. Nosso momento de lazer, muitas vezes, era assistir uma série, um filme, na tela também, né? Sai do computador e vai para a tela. E isso acabou sendo um objeto muito mais forte recentemente de discussão e de regulação. É verdade que alguns países já têm essa regulação, né? Já foi mencionada a França, por exemplo, até os Estados Unidos, mas no Brasil a gente não tinha.
essa regulação, e ela faz parte desse debate, né? Veio aqui essa legislação a partir desse debate internacional como um fato dado. E eu acho que essa questão a gente precisa olhar, né? Após a aprovação da lei, muitos estudantes se colocaram contrários a essa legislação. Mas não contrários no sentido de que, não acreditamos na proibição, não acreditamos que deixar o celular de lado um pouco para aprender e estar nesse processo dialógico da escola seja ruim ou equivocado. Mas é porque praticamente não houve uma escuta sobre qual seria esse modelo de proibição. Até onde vai a proibição? Quais são os direitos também daquele estudante no uso daquele celular e potenciais limitações, né? Então, eu acho que um ponto que é crucial, e aí, felizmente, a UNCMIC tem pautado esse debate a nível dos municípios, que é uma organização que tem muita preocupação com a escuta democrática, acho que um ponto crucial que a gente precisa olhar é para isso. Né? Então, na hora de regular, de normatizar essa legislação, que é muito ampla, né? É proibido no horário de aula, no horário de recreio e tal horário, e é permitido para o uso pedagógico, é permitido para o uso daquele estudante que tem alguma questão de saúde, por exemplo, precisa usar para se comunicar com um apoio de saúde, uma família, etc. Então, existem os momentos de permissão, né? Só que no dia a dia da escola, é muito amplo, né, essa legislação. Então, quando a gente vai olhar para a normatização disso, acho que um dos primeiros passos é conversar com os estudantes. Eles têm muito a falar. Se não for feito esse processo de forma aprofundada, seja na normatização, seja na hora de implementação, a gente vai ter mais tensionamentos ainda ao redor disso. O segundo ponto, e aí eu acho que está no próximo slide, ele diz respeito sobre... Está aqui, nesse daqui. Não está aí, não está em lugar nenhum. Tudo bem. O segundo ponto que eu queria trazer é sobre uma das discussões que a gente tem levado a nível internacional. Para quem não sabe, a Unesco, a nível global, ela traz muitas recomendações, pesquisas e normatizações importantes também a partir do arcabouço legal internacional. E um dos relatórios mais recentes da Unesco, que é o GEM, o Global Education Monitoring, né, GEM Report, que foi o de 2023, que é um dos mais recentes, tratou sobre o uso de tecnologia na educação. E para construir esse GEM Report, que é o grande relatório que a Unesco lança cada ano, ele escolhe um tema e vai lançar esse tema, ela abre um processo de inserções de publicações científicas, né, dos países. Então, ela faz como se fosse uma grande consulta global para receber essas contribuições científicas e, então, a partir dessa consulta, ela elabora esse relatório. Então, não é uma pessoa dentro da Unesco que faz relatório, esse relatório é feito por pares, né, pela comunidade acadêmica, pela comunidade educacional e pela comunidade das Nações Unidas. Então, esse relatório ele é muito interessante porque ele vai falar no debate internacional muito além do celular, né? Ele vai falar sobre um tema que a gente está muito pouco olhando no Brasil, que é o uso da tecnologia na educação. E aí o uso da tecnologia vai muito além de você falar de letramento digital, que é um tema importantíssimo, né? A gente tem a BNCC Computação, que trata um pouco disso na parte do currículo, mas quando a gente vai falar sobre educação e tecnologia, a gente vai falar sobre conceitos como conectividade significativa, que tá bom, a gente tem que ter acesso à internet, à tecnologia de qualidade, mas o uso dessa tecnologia e dessa internet também precisa ser de qualidade. Então, qual é o tipo de informação que esse estudante vai acessar? Qual é o tipo de plataforma que ele vai acessar? Onde está a proteção do dado desse estudante, desse professor, né? Hoje, uma das maiores moedas internacionais são os dados. Vide, né, o Elon Musk na presidência americana, né? Por que ele está lá? É muito importante
uma plataforma digital que tem dados. Dado é uma moeda importante e poderosa na economia de hoje. Então, você imagina as plataformas tendo acesso aos dados dos estudantes e dos profissionais. Então, quem regula isso? Como isso se coloca dentro das nossas plataformas digitais? Isso é muito importante. E aí, quando a gente vai falar sobre esses temas, no debate da Unesco, etc., a gente se depara com uma legislação no Brasil que está passando ao largo disso. O programa Escolas Conectadas, por exemplo, do governo federal. Programa muito importante em termos de levar conectividade para as escolas, que é o principal objetivo do programa, internet. A gente viu na pandemia como os nossos estudantes profissionais têm parcamente acesso à internet nas escolas e nos seus domicílios, muitas vezes acessavam as plataformas educacionais pelos seus celulares. E o objetivo das escolas conectadas, trazendo internet, é também poder fazer uso de tecnologias com internet dentro de sala de aula e que essa tecnologia possa contribuir para o processo educacional, com uso ético, responsável e proteção de dados. Só que isso não está na legislação das escolas conectadas, por exemplo. A gente aprovou uma outra legislação, que é a Política Nacional de Educação Digital. Também não diz sobre qual é o uso, qual é a proteção de dados, qual que é a ética dentro disso, que tipo de plataforma se pode usar, o que tem por trás, qual é a governança dessa conectividade e o uso dessa tecnologia. Então, a gente, diante desse debate internacional, que é muito proposto por esse relatório 2023 da Unesco, a gente tem muito que avançar. E a gente tem discutido isso, eu faço parte de uma equipe de consultoria da Unesco Brasil para transportar esse relatório num sistema de olhar para o mapeamento no Brasil dessa legislação, de como está acontecendo, qual é o impacto disso dentro da educação, e a gente deve lançar esse relatório a nível nacional esse ano. E aí, enquanto a Unesco, a nível global, e alguns países que já avançaram nessa discussão, têm mais financiamento da educação e tecnologia, internet dentro da escola, estão discutindo potenciais limitações à educação crítica da mídia, a gente está discutindo o tempo de proibição ali dentro da sala de aula. Então, por isso que eu digo que essa legislação ela é importantíssima, sim, mas talvez a parte mais importante dessa legislação é a educação sobre o uso do celular. Proibir é importante porque a gente sabe, nós mesmos, às vezes, eu pego meu celular, desligo, põe em cima da geladeira, em algum lugar, e vou fazer outra coisa para não ficar olhando toda hora. E é o jeito que eu, como adulta, estou tentando me autorregular. Imagina o estudante. Então, às vezes é importante a gente ter esse momento disruptivo, para garantir aquela homogeneização do uso. Mas só esse momento não vai adiantar, porque a gente precisa fazer educação crítica da mídia, a gente precisa falar sobre fake news, a gente precisa falar sobre essas tecnologias e o impacto que elas têm nas nossas vidas, o impacto cognitivo, socioemocional, nas inter-relações e social. Hoje a gente está tendo uma relação entre as pessoas mediada por tecnologia. Várias vezes a gente está em um evento e a gente vê as pessoas com celulares assim. Então, eu estou assistindo a palestra via meu celular. E os estudantes acabam vivendo isso no dia a dia. Minha afilhada, o outro dia, pegou um celular, um livro, e ela começou a fazer assim, com o livro. Porque para ela passar a página é com o dedo. E qual é o impacto disso para o nosso desenvolvimento físico, cognitivo, social e psicológico? Então, eu acho que o debate da regulamentação, ele precisa dar essa dimensão pedagógica. Proibir simplesmente não vai ser pedagógico. Então, proibimos para segurar, puxar o freio de mão, e o que vamos fazer com essa proibição? E ali eu trouxe a lei, ela fala assim, principais pontos, o uso do celular é permitido em situações de emergência, como estado de perigo, necessidade ou força maior, só que aí você proíbe, põe numa caixa, tem algumas escolas que estão botando numa caixa no começo da sala da escola, bota todos os celulares na caixa. E aí tem uma emergência, aí o aluno, você espera que o aluno vá correndo até a caixa e pegue o celular.
Como que isso vai funcionar? Então, aí já tem um primeiro ponto, que precisa de uma regulação. Situação de emergência. Como que o aluno acessa o celular em uma situação de emergência? Isso vai depender de onde está o celular, se o celular está ligado, quem é o que autoriza ele a acessar, quem é o que vai avaliar o que é uma situação de emergência ou não. Então, veja, já o primeiro ponto já é bem aberto. Depois, o uso do celular é permitido para fins pedagógicos, que é o ponto que eu estou trazendo. Fins pedagógicos, o que significa? É você baixar uma plataforma educacional, um jogo educacional no celular e ele usar o celular como um jogo? É ele usar o celular como um e-book? O que é o fim pedagógico do celular? E você falar sobre educar pedagogicamente para o uso do celular é diferente de usar o celular para fins pedagógicos, entende? Usar o celular para fins pedagógicos é como uma ferramenta que vai mediar e trazer outros mundos ali dentro de pesquisa, mundos de uso de aplicativos, tecnologias ali dentro. Pensar pedagogicamente o uso do celular vai além. É como esse celular, como ele vai usar esse celular em casa, depois que ele sai da escola. Como ele vai usar esse celular na rua. Como ele pode usar esse celular e cometer crimes usando esse celular. Por exemplo, enviar uma imagem íntima de uma coleguinha para outro lugar. Né? Como ele pode acessar uma plataforma online que tem grupos neonazistas fazendo cooptação de estudantes para irem atacar escolas. Então, é muito além disso o que a gente pode discutir sobre esse fim pedagógico. Né? E ali a lei fala, o uso do celular é permitido para garantir direitos fundamentais, então isso é muito pensado, por exemplo, para aqueles estudantes que usam, por exemplo, estudantes com deficiência auditiva, visual, que usam aplicativos do celular para fazer algum apoio ali no processo educativo, enfim, outras questões, e é permitido para garantir acessibilidade, inclusão, atender às condições de saúde dos estudantes. Né? Então, essa é basicamente os principais pontos da lei. São muito amplos, quando a gente olha para o nível da legislação do Estado, ele já vai fechar um pouquinho, né, essa interpretação, e aí quando a gente vai para o nível de normatização, que vai além da lei estadual e da lei municipal e que vai passar pelos conselhos, que tem que olhar para esse lugar também pedagógico, e daí a escola, como ela vai aprender isso e de fato implementar, é que daí vai fazer a diferença sobre essa discussão pedagógica. Né? Então, passando aqui para também a gente não se estender, porque tem o ponto do VAR, alguns pontos positivos que já foram olhados aí no dia a dia das escolas, que já gerou um impacto. Redução das distrações dos alunos, melhora no foco. Os alunos têm falado muito que eles começaram a fazer amigos na escola, que eles não tinham alguns amigos e que eles começaram a olhar para o lado e falar, nossa, eu gosto dessa pessoa. Né? Ela pode ser interessante para a gente conversar. E aí, isso já tem melhorado bastante, porque ele saiu daquele buraco, né, de avestruz e olhou para fora, olhou para os lados, e que é a base para a gente construir uma formação plena e para a cidadania. Né? Os objetivos da educação segundo a Constituição é formação para o trabalho, formação para a cidadania e formação plena. Né? A formação para o trabalho, claro, precisa de relação interpessoal cada vez mais, porque senão você é substituído cada vez mais por uma máquina. Né? Até a inteligência artificial faz relação hoje em dia. Então, é muito importante, mas é mais óbvio, né? Agora, a formação plena, a formação cidadã exige essa relação dialógica, esse olhar para o outro, essa necessidade de lidar com o diferente e se relacionar com ele. E isso você aprende primariamente no chão da escola, porque é um espaço de mediação pedagógica daquele aprendizado, sobre ser no mundo. Né? E quando você está com a tela do celular na frente, isso dificulta. Então, eles mostraram muito isso. Combate ao cyberbullying, exposição a conteúdos inadequados, eu falei um pouco disso na parte da violência, na parte inclusive de bullying, né, que às vezes se manda uma imagem de alguém para o outro e isso vai gerando mais violência.
e incentiva a interação pessoal. Pontos negativos. Fracasso na mediação e negociação pedagógica, né? Assim, você falar proibido, né? Significa que para ter uma lei que proíbe é porque a gente não conseguiu mediar isso antes, né? Se existe a necessidade da lei, é porque alguma coisa não estava indo bem, né? Mas aí então a gente vai usar a lei a nosso favor, né? Para essa mediação pedagógica acontecer. Perda de potencial pedagógico, né? Em alguns momentos vai ser essa. A gente sabe que apesar da lei, apesar da normatização, na prática, às vezes a proibição vai ficar por proibição mesmo, não vai ser utilizado para o dia a dia, inclusive porque, e a gente vai falar disso no VAR, muitas nossas escolas são desiguais, não têm acesso a tecnologia, internet, os profissionais que estão nessa escola não sabem fazer essa mediação, não tiveram formação para isso, não têm as ferramentas para isso, então vai ser muito mais fácil simplesmente proibir, então é menos um problema que o professor precisa lidar para discutir pedagogicamente com os estudantes, porque ele já tem um baixo salário, uma situação precária de trabalho, sem condições, então a gente deixa ali de lado, então a gente sabe que isso pode gerar esse efeito sim. E a dificuldade de fiscalização e cumprimento da lei ao longo do tempo, né? Pela lei ser muito ampla e basicamente fazer uma proibição que poderia ter sido uma mediação pedagógica, não é a lei que vai fazer a diferença para ela acontecer, né? Agora a gente está aqui discutindo, ela é importante, está no calor do momento, mas e amanhã e depois? Né? E será que o professor vai ficar sem olhar o celular porque o estudante está sem olhar o celular, né? Para fazer esse lugar de espelho, né? Interrelacional? Então, também exige uma mudança de comportamento mais sistêmica que vai além de simplesmente proibir o estudante. Então, esses são grandes desafios que estão postos e eles vão além de simplesmente proibir ou não o celular, fazem parte do debate mais amplo sobre tecnologia. Então, a gente tem esse estudo aí da Unesco. Cadê o estudo? Eu tinha publicado ele. Acho que a gente está com o slide anterior. Eu tinha botado a foto, mas não apareceu aí. A gente tem esse estudo de 2023 da Unesco sobre o uso da tecnologia e educação. Uma das recomendações que a gente tem levado a partir dessas evidências e desse debate de impacto, inclusive a nível internacional, né? Quando a gente fala que a lei pode perder força, que é preciso ir além, isso está baseado muito no que já aconteceu em outros países, já foi analisado e já é trazido como recomendações também a nível internacional, né? Então, a política de mediação pedagógica ela é crucial, a lei sozinha não vai fazer verão. E, por fim, a formação docente dos estudantes para esse uso crítico das mídias e da tecnologia, né? E aí isso vai em um monte de outras políticas, escolas conectadas, a Política Nacional de Educação Digital, e aí a gente vai falar também disso quando a gente vai falar de financiamento, né? Tem escola que sequer tem um banheiro funcionando com papel higiênico e sabonete, né? Quem dirá com computadores com alta velocidade de internet e grandes aplicativos, inteligência artificial para fazer mediação pedagógica, né? Então, quando a gente vai falar de tecnologia, a gente também vai falar de financiamento, né? E por isso também a discussão do VAR. Então, esses são os grandes pontos, não são respostas, são mais discussões sobre essa questão. Cada rede de ensino com seus conselhos e dentro, né, do processo de construção político-pedagógica vai ter que discutir os potenciais e até onde vai essas limitações, né? E com bases nesses estudos. Eu acho que esse da Unesco sobre tecnologia de 2023 é um dos melhores e eu acho que ele está traduzido em português. Se não está em espanhol, que é bem próximo, então a gente consegue utilizar também. Bom, Fundeb, né? Acho que para falar de Fundeb, um primeiro ponto é sobre essa conquista importante da nossa sociedade, né? A gente, da campanha, em 2007, ganhou o prêmio Darcy Ribeiro, que é o maior prêmio do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, em nome do Congresso Nacional, pela proposição e trabalho em torno do Fundeb,
né? Antes era o Fundef, ele era só do ensino fundamental, e aí a gente propõe que ele pegue também a parte da educação infantil e a parte do ensino médio, pegando todos os 9 anos, né? A partir da emenda 59 de 2009, que obriga, né, a educação de 12 anos, para que se financie obrigatoriamente a educação nesses 12 anos. Né? E a partir dali a gente faz um trabalho de constante monitoramento, avaliação do plano, e quando ele chega a 2020, né, esse primeiro Fundeb, ele tinha esse prazo até 2020 para ser um teste, né? Já tinha o Fundef que tinha dado certo, mas se precisava ampliar para as outras etapas e modalidades, e a gente precisava ver se esse novo formato funcionaria, teria, né, financiamento contínuo, faria impacto na educação. E aí, quando chega mais ou menos a 2015, a gente começa a discutir o Fundeb no Congresso. A gente tinha uma primeira PEC que estava tramitando, que era mais incipiente nesse debate. 2015 a 2017, mais ou menos, a gente vai fazendo uma série de audiências públicas, especialmente na Câmara. E aí, quando chega a 2018, 2019, o debate começa a pegar mais fogo, porque estava ali às vésperas do Fundeb vencer. E como que a gente ia ficar sem um novo fundo, né, sem a renovação desse fundo, que era o principal para a educação sobreviver, né, no Brasil. A gente já tinha um diagnóstico de que o Fundeb era uma das políticas educacionais que tinha dado certo em termos de ampliar a matrícula, garantir um mínimo para condição de estar dentro da escola, um mínimo para infraestrutura, né, um mínimo ali do que precisa para manutenção e desenvolvimento do ensino. Mas também tinha um diagnóstico de que 10% só de complementação ao fundo, que era o Fundeb até 2020, era muito pouco. Por quê? A União é o ente federado que mais arrecada. E é a que menos é responsável por matrículas na educação. Porque as matrículas ficam primeiro nas mãos dos municípios, que não só têm a maior quantidade, né, proporcional de matrículas, porque eles estão na base da pirâmide, que são as crianças pequenas. Né? A gente ainda tem no Brasil uma pirâmide etária assim, né? Ela está fazendo isso no gráfico, mas ela ainda tem uma base muito grande de pessoas muito jovens. Né? Então, maior parte de matrículas, como também as matrículas mais caras. Né? Afinal, você cuidar de um bebê custa mais caro do que cuidar, né, e educar, no caso dos bebês e dos adolescentes, um menino de ensino médio. Né? Uma professora na escola, na creche, ela precisa segurar bebê no colo. Não dá para ela segurar 10 bebês, né, no colo ao mesmo tempo. No ensino médio, você consegue lidar com uma turma de 20, 25 alunos, 30 alunos. Né? É claro que a gente sabe que as nossas salas de aula são maiores do que isso. Eu estou falando aqui em parâmetros que a gente gostaria de ter. Né? 20, 25 alunos, né? A gente tem 30, 40 na realidade das nossas escolas. Mas, tanto que eu ouvi o burburinho ali, quando tem 20 alunos. E na creche deveria ser menos, né? Muito menos, a gente fala aí de 3, 5 bebês, e até um pouco mais quando vai para a pré-escola. Bom, o maior fator de investimento dos recursos do Fundeb é no pagamento dos profissionais da educação. Né? Muito felizmente, porque afinal, se a educação, lá no primeiro slide, é uma relação de ensino-aprendizagem, ela precisa que o ensino esteja em bom pilar para garantir as condições também de aprendizagem. Né? Então, o maior gasto é com os profissionais da educação e, inclusive, né, o maior fator de ponderação para o custo por aluno vai ser o salário dos profissionais, a carreira desses profissionais, a quantidade de profissionais e, claro, a relação de profissionais-aluno, né? Então, se tem um profissional para 5 bebês, vai ser mais barato do que ter um profissional para 3 bebês, né? Porque daí você vai precisar de mais profissionais para dar conta da matrícula. Então, esses são os principais fatores que pesam no custo. A manutenção, a construção da escola, a manutenção do prédio, se a escola tem X metros quadrados ou Y metros quadrados, se é pintado de azul, vermelho, etc., vai custar? Vai custar, mas não é isso que vai pesar mais nesse custo.
Tá? Então, quando a gente fala sobre discussão de Fundeb, a gente está falando no seu centro de discussão de valorização dos profissionais da educação, que é valorizar o pilar do ensino nessa relação de ensino-aprendizagem. Por isso que lá no começo eu falei que educação não era só direito à aprendizagem, direito à educação, direito ao ensino-aprendizagem com qualidade. Tá? E aí, quando a gente foi discutir o Fundeb, em 2015 a 2020, uma das principais... volta para a União, estava falando isso, abri o parênteses, não voltei, voltando. A União é o que mais arrecada, certo? Só que quem tem mais responsabilidade por matrícula? O município. Além de ter mais responsabilidade pelas matrículas, é a mais cara, certo? E é o que menos arrecada. Então, o que menos tem recurso para a educação é o que mais tem que ofertar educação e mais cara, certo? O Estado fica ali no meio do caminho e a União precisa ofertar, né, no ensino superior, em institutos federais, etc. Prioritariamente, óbvio. E aí, esse desbalanço federativo do financiamento da educação é uma das principais discussões do Fundeb. Porque o Fundeb é um conjunto de fundos em que se coloca o recurso da educação, se determina um valor aluno-ano mínimo e até 2020 eram os estados. Né? Os estados que não atingissem esse valor mínimo, eles receberiam complementação da União de até 10% o valor do fundo. Por isso que a gente fala 10% de complementação da União. Tá? E aí um diagnóstico que era comum era que esse Fundeb tinha dado certo, só que 10% era muito pouco, porque a gente continuava com desbalanço federativo. O governo federal tinha que se responsabilizar mais financeira e tecnicamente pelas matrículas da educação básica. E aí foi a grande briga do Fundeb. Girou em torno de quanto, então, a União precisaria complementar. A campanha faz um estudo desde 2002 que chama Custo Aluno Qualidade, o CAQ, que em vez de calcular o quanto se tem de recurso disponível e distribuir por matrículas, a gente calcula quanto custa para ter qualidade. E qualidade da perspectiva social, né? Então, que qualidade precisa garantir essas condições para que o ensino e a aprendizagem aconteça de forma dialógica, né? Para todos os estudantes, de forma equitativa, e olhando para a infraestrutura. Então, para a manutenção e desenvolvimento do ensino, que é o recurso do Fundeb. Então, a gente não está falando aqui de qualidade da aula do professor, estritamente, nem de qualidade do currículo, ou de qualidade em relação a uma avaliação em larga escala. A gente está falando de qualidade assim. Tem infraestrutura adequada? Tem laboratório de ciências? Tem internet? Tem laboratório de química? Tem cadeiras, mesas, ar-condicionado? Né, que é um dos temas que a gente está discutindo hoje. Os professores são bem valorizados, a gente tem professor em número adequado, o professor ele tem formação adequada, carreira, etc. Então, isso é o custo aluno qualidade. Tá? E a partir do custo aluno qualidade que a gente foi incidir no Fundeb. Então, assim, se precisa dessas condições, a gente calcula quanto isso custa por aluno por ano, por etapa e modalidade. Então, quanto custa um aluno de creche da educação do campo em tempo parcial? Né? É nesse nível de detalhamento. E aí a gente multiplica pelo número de matrículas de alunos em creche, né, em tempo parcial. E aí multiplica isso, a gente tem o montante total que a gente precisa investir em educação, para o número total de matrículas que a gente tem e necessita. Certo? Então, com base nesses cálculos do custo aluno qualidade, que seria o mínimo aceitável, custo aluno qualidade inicial, que está na lei do Plano Nacional de Educação, e agora foi constitucionalizado no novo Fundeb, ele prevê que a gente precisa pagar o piso para todos os profissionais do magistério. Custo aluno qualidade inicial. O VAAF, VAAT e VAR juntos não chegam em vários municípios ao custo aluno qualidade inicial, que são os 3 fatores de complementação da União ao Fundeb. Então, assim, vai além do que a gente conseguiu aprovar. Quando a gente calculou, precisava de, no mínimo, 40% de complementação da União ao fundo. Então, a gente precisava passar de 10% para 40%, para a balança que estava assim, entre os entes federados, ficar mais equilibrada.
certo? Então, a gente ajuda a fazer uma proposta de emenda à Constituição, que foi apresentada no Senado por boa parte dos senadores, né, quase todo o espectro político junto, apresentou essa proposta, que foi a proposta que puxou para cima esse recurso de complementação. Porque até ali, mais ou menos 2018, 2019, a PEC que estava tramitando na Câmara, que foi a que puxou toda a discussão, ela defendia 15% de complementação, que era a defesa da União na época e de vários outros atores da educação, felizmente não os que estão na mesa. Todos aqui estavam defendendo muito mais complementação da União, são defensores, né, da agenda da educação. E a gente brigava falando, 15% não vai dar para nada. Nem para fazer mais concursos, que foi uma demanda que foi colocada ali, nem para a gente garantir mais matrículas em creche, que tem uma demanda muito grande, né, que é cara, nem para a gente garantir que os nossos estudantes tenham internet e a gente possa discutir se ele vai usar o celular ou não na escola. Né? Então, a gente conseguiu pressionar durante esses 5 anos, e aí em 2020 a gente aprova o novo Fundeb com 23% de complementação, então a gente puxou para 40%, estava 15%, o meio do caminho foi o 23% de complementação, tendo custo aluno-qualidade como parâmetro de qualidade. Então, a gente ainda nem regulamentou e implementou o custo aluno-qualidade. Ele vai vir depois, né, de todos esses fatores aí, o VAAT, o VAAF, o VAAT e o VAR. É importante falar disso, porque se a gente falar só do VAR, fica a pontinha do iceberg ali da discussão, né? E vocês vão ver aqui os números da pontinha do iceberg. Como era distribuído o fundo? Eu falei, né? Bota o dinheiro no fundo estadual, tal, distribui, calcula, né, a divisão do valor aluno. Aqueles que não conseguiam alcançar recebiam complementação, os estados. Só que o estado de Roraima, por exemplo, que tem uma atividade de garimpo, por exemplo, muito forte, ou seja, a renda per capita é muito alta, tem municípios pobríssimos, tipo Pacaraima, que hoje é uma das portas que recebeu imigração, né? Tem municípios só de população indígena rural que são muito pobres. Esses municípios tinham um valor por aluno baixíssimo. Só que Roraima é um estado que tinha um valor por aluno muito alto. Porque ele, né, arrecadava bem no estado por conta dos impostos, né, da atividade econômica. Então, Roraima não recebia complementação do fundo. E o estado não precisa receber mesmo. Agora, o município de Pacaraima precisa. E ele não recebia. Então, qual foi a nossa proposta? E quando eu digo nossa, a campanha tem CNTE, Undime, UNCME e várias outras entidades, né? A gente fez um trabalho coletivo, né? Eu digo nosso, não sou eu, né? Sozinha. Qual foi a nossa proposta? A gente até fez uma nota técnica que falava que a gente precisava de um sistema híbrido de distribuição. Então, esse era o primeiro ponto que a gente tinha que discutir. A gente não podia só complementar os estados que não chegavam. A gente precisava também ter um jeito de penetrar naqueles municípios dos estados que não recebiam. E aí a primeira proposta foi que com toda essa complementação do 0 ao 10%, ou 23%, né, a gente ainda não tinha esse número, mas iria ser distribuída assim, considerando os municípios e considerando os estados. Só que quando a gente foi ver o impacto, se a gente mudasse completamente essa distribuição na implementação, a gente viu que redes como a rede da Bahia, outras redes estaduais do Nordeste iam parar de receber o recurso. E não é que a rede da Bahia é rica, né? Ela precisava daquele recurso de complementação. Então, o que a gente propôs? Um sistema híbrido. Até os 10% de complementação, fica só a complementação por estado, como era até 2007. Certo? Não mexe nisso para a gente não tirar das redes de ensino estaduais que ainda precisam. Então, a gente manteve essas redes recebendo. A partir de 10%, a gente faz esse modelo híbrido. Então, esse recurso que a gente está discutindo que vai virar mais, ele vai poder entrar dentro dos municípios. Então, a gente preserva os estados mais pobres e garante que os municípios mais pobres também recebam. Isso foi aceito já na Câmara dos Deputados, então foi a primeira vitória do Fundeb. E aí a gente criou até 10% é a complementação VAAF, valor aluno ano Fundeb, né, que era o que tinha antes, que é até os 10%,
E depois disso virou o VAT, valor aluno ano total. Tá? Então, são duas complementações importantes. Então, de 10 até 10% VAF, e aí de 10 a 21,5% é VAT. Não tinha esse número ainda quando a gente discutiu isso. E aí, alguns deputados resolveram falar assim, obrigada. Alguns deputados resolveram falar assim, não, a gente não pode simplesmente dar o recurso para os municípios e não exigir nada em troca. Né? A gente precisa ali pressionar por um resultado. E aí a primeira proposta de VAR que existiu chamava valor no ano resultado. Se vocês forem olhar na lei, na emenda, o R não está escrito em lugar nenhum que chama resultado, porque foi uma briga, a gente está chegando aí na discussão do VAR. A primeira proposta de VAR era, vamos, para aqueles municípios que melhorarem, municípios, redes, estados, né, que melhorarem o IDEB, a gente vai dar mais recurso, como se fosse um prêmio. Né? E aí a gente fez uma nota técnica mostrando que isso ia gerar aprofundamento da desigualdade educacional. Porque aquele município que consegue muito melhor no IDEB, muito rapidamente, é o município que já tem recurso. O município muito pobre não consegue melhorar o IDEB sozinho, e assim, de um dia para o outro. Então, você está dando mais dinheiro para quem já tem, e aquele que não tem situação de desigualdade vai ganhar menos. Então, a gente falou, desse jeito não dá. O que dá para a gente fazer é pensar num sistema mais complexo, né? Porque simplesmente IDEB... Tem lugares que a gente sabe que tem denúncia de manipulação, avaliação em larga escala pura e simplesmente não mede qualidade da educação. Tem aqueles alunos que vão lá e fazem a prova que são ótimos e que vão melhorar o IDEB e aqueles outros vão ficar de fora e sair da escola. Né? Então, a gente sabe muito bem quais as deficiências de você simplesmente só avaliar por uma avaliação em larga escala. Então, o que a gente propôs? Que o VAR fosse vinculado ao que a gente chama de SINAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Esse sistema foi proposto, a gente construiu junto com sedes de educação da Unicamp. E aí, depois veio o movimento negro e falou assim, não, a gente precisa de um financiamento para a educação que garanta que a gente ultrapasse as desigualdades raciais históricas na área da educação. Então, a gente precisa de um financiamento que seja sensível à questão racial. E aí a gente falou, não, no SINAEB tem, né, essa dimensão socioeconômica, racial, etc., a gente pode incorporar. E aí o movimento, várias entidades do movimento negro chamaram o R de raça, VAR, raça. Né? Então, a dimensão das desigualdades, especialmente racial, também estava ali na pauta do jogo. E aí, por que eu estou falando tudo isso? As condicionalidades do VAR... Opa! Consegue passar para mim? Não foi, né? Travou. Bom, são 5 condicionalidades do VAR, eu coloquei na tela, daqui a pouco vai aparecer. A primeira condicionalidade diz respeito a como se escolhe a direção da escola, então tem uma discussão sobre gestão democrática, e isso está numa das dimensões do SINAEB, né, que estava lá atrás. A segunda condicionalidade trata de SINAEB, só que como sinônimo de SAEB, como IDEB, que seria a avaliação em larga escala mesmo, então reducionismo do que seria de fato o SINAEB, né? Então a parte de resultado de aprendizagem está lá. A terceira dimensão é sobre superação das desigualdades socioeconômicas e raciais, então o R de raça está lá nas condicionantes, e aí depois a gente teve outros lobbies que entraram aí no jogo, que falaram sobre cooperação, né, a legislação que faça cooperação entre entes federados subnacionais, né, estados e municípios, e o quinto elemento, a adequação à Base Nacional Comum Curricular. Então, eu estou dizendo tudo isso porque o SINAEB, no debate de construção da emenda constitucional o VAR, no debate de construção da emenda do Fundeb, na verdade foi um saco de gatos, onde se colocou todas as
emendas e propostas que se tinha sobre destinar o recurso vinculado a alguma contrapartida, né, de resultado, seja socioeconômico, seja de avaliação, seja de raça, de desigualdade racial dentro dos municípios, né? E aí, na regulação isso passou, e o INEP e os técnicos que se virem para calcular como é que vai fazer essa distribuição. E é por isso que a gente está aqui discutindo também esse VAR, né? O VAR virou os 2,5% que vão chegar aos 23% de complementação. Então, a gente tinha o VAAF até 10%, que distribui para os estados. O VAAT, 21,5%, que distribui considerando os municípios. E o VAR, o último, que é esse 2,5 pontos percentuais. E aí, eu deixei ele para o final, ainda que fosse ainda o tema, né, mais importante aqui dessa discussão, porque ele é 2,5%. Está funcionando? Consigo voltar? Aí. Ó, ele é 2,5% do que é a complementação do Fundeb. É dinheiro de pinga. Eu sei que qualquer recurso é importante para os municípios que precisam, né, especialmente para as escolas e regiões em situação de maior vulnerabilidade. Mas o que mais importa é o VAAF, o VAAT e o CAC, que ainda não é regulamentado e que vai trazer muito mais recurso do que o VAR para o município, né? Que vai além dos 23%. E que é um dos temas que a gente precisa focar muito fortemente esse ano, para manter ele no Plano Nacional de Educação, no próximo plano, e para garantir que ele seja bem regulamentado e que traga, de fato, mais recursos para quem mais precisa. Mas aí, quando a gente vai olhar para o VAR, a receita do Fundeb, do ano passado, né, o último dado, 325,5 bilhões de reais é o Fundeb todo. 269 bilhões é a contribuição de estados, Distrito Federal e municípios. A União fica com 56,5 bilhões. Tá? Então, esses 23% de complementação, ano passado equivaleu a 56,5 bilhões. Né? Que é 21% só do que os estados e municípios complementam ao Fundeb. Tá? Desses 56,5 bilhões, 26,9 é o VAAF, que é até os 10%. Tá? 24,2 bilhões está no VAAT, né? Então até o 21,5%. 20,5%. E aí, a complementação do VAR é 5,4 bilhões, que é 2% do total de recursos. Tá? Esse VAR, no ano passado, atendeu 2.837 redes de ensino, sendo 2.830 redes municipais e 7 redes estaduais, Alagoas, Amazonas, Goiás, Pará, Piauí, Paraná e Sergipe. Tá? E aí, do VAR, que são esses 5,4 bilhões, se você divide 5,4 bilhões pelo número de redes que atendeu, 2.837, a gente tem 1,9 milhão. Então, 1,9 milhão diante dos 300 e não sei quantos bilhões do Fundeb. Então, para vocês terem ideia. Né? E por que a gente discute tanto o VAR? Porque tem essas 5 condicionalidades aí. Falei a primeira, que os diretores, os gestores das escolas sejam selecionados por critérios de mérito e desempenho e gestão democrática, eleição, né? Na lei falava ou, mas a última normativa fala e. Então, isso precisa também ser colocado. Então, tem que ter a normativa e tem que colocar isso em prática. 2. Participação de pelo menos 80% dos estudantes de cada ano escolar, periodicamente avaliado em cada rede de ensino por meio dos exames nacionais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Então, está ali SINAEB, mas na verdade é participar do SAEB, do IDEB. Né? E eu coloquei ali excepcionalidade porque os anos de pandemia não funcionou isso, né? Essa condicionalidade não existiu, e aí agora continua existindo como SAEB porque o SINAEB não é regulamentado. Então é uma das brigas que a gente tem, regulamentar o SINAEB, ele resolveria todo esse imbróglio do VAR, né?
porque a gente teria um sistema de fato de avaliação. A condicionalidade 3, redução das desigualdades socioeconômicas, educacionais, raciais, medidas nos exames nacionais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, respeitadas as especificidades da educação escolar indígena e suas realidades. A 5, regime de colaboração, né, entre estados, municípios, Distrito Federal. E 5, referências curriculares alinhadas à Base Nacional Comum Curricular, aprovadas nos termos do sistema de ensino. Então, precisa cumprir essas 5 condicionalidades para poder receber o recurso do VAR, que é uma parte desses 2,5% que varia a cada ano. Porque esse ano são 2.837, em 2024, no outro ano pode ser que mais municípios consigam, outros tenham caído a redução da desigualdade, não consigam, então vai ficar variando, né? Se chega a um ponto que todos os municípios tenham, vai dividir esses 2,5% por 5.500, 600 municípios, né? Então, vai diminuir ainda o valor do VAR. Então, assim, é muito variável, é um valor menor e que tem que cumprir essas condicionalidades. E para cumprir essas condicionalidades, não é só simplesmente fazer uma lei regulamentadora. Então, ali, ó, cargo do gestor escolar, você tem que ter a normativa, você tem que fazer o processo seletivo daquela forma e implementar daquela forma, né? A questão da condicionalidade 5, a gente tem mais uma resolução agora, que é a mais recente, sobre a BNCC Computação. A BNCC Computação, ela tem uma regulação do Conselho Nacional de Educação, uma resolução que fala, né, sobre essa BNCC Computação. A gente tem a normativa mais recente da Comissão Interinstitucional de Financiamento do MEC, a CIF, que regula essa condicionalidade. E a gente tem a própria legislação maior que fala dessa condicionalidade. Então, a gente precisa olhar para essas 3 regulações. E como a gente está no processo de implementação das condicionalidades, várias vezes tem novas regulações do Conselho Nacional de Educação, do MEC, da CIF, da Secretaria de Educação Básica do MEC. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? É preciso olhar para a normativa mais recente, para cada condicionalidade, se adequar normativamente na sua rede de ensino a essa condicionalidade e garantir que ela seja implementada, né? Que o resultado dela. Então, por exemplo, a condicionalidade 3, redução das desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais. Na educação, né? A gente não vai resolver do município inteiro, né? Mas, veja só, na área da sociologia, a nível internacional, na academia, um dos principais indicadores de mobilidade social de uma criança, ou seja, redução da desigualdade, né? Mobilidade de classe social de uma criança, é o índice de escolaridade da mãe. Então, você pode investir naquela criança que é mais pobre, que é negra, que está em situação de vulnerabilidade do seu município e precisa investir para que ela não saia da escola, que ela esteja lá, que ela tenha permanência, ela tenha qualidade, ela esteja aprendendo. Só que isso não é suficiente se a mãe dela for semi-analfabeta e não estiver na EJA. Então, a política para a educação infantil também é uma política de EJA. E aí você vai ter que financiar a EJA e a educação infantil para reduzir a desigualdade. Porque reduzir a desigualdade não é assim de um dia para o outro. E não é só cumprindo a normativa, implementando burocraticamente as condicionalidades do VAR. Por isso que a gente tem falado que, se você de fato implementa o que está na legislação municipal, estadual, né, faz o máximo, porque a gente sabe que o município, vários não têm condições, ainda falta financiamento, por isso que a gente briga pelo custo de qualidade. Mas se você consegue fazer essa complementaridade para uma educação de qualidade, você vai chegar às condicionalidades do VAR. Se você se limita às condicionalidades do VAR, você não vai sequer atingi-las. Porque o que é reduzir desigualdade na educação? Diz respeito a muita coisa que envolve a educação, que está além desses 5 fatores. Tá? E aí, para concluir, eu sei que eu já passei um tempo, né? Problemas do VAR, risco de ensino para o teste, reducionismo pedagógico, a gente falou, né, da questão da avaliação, penalização de escolas em contextos mais vulneráveis, então aquelas escolas que já têm pouca infraestrutura, já estão mais vulneráveis, não vão conseguir cumprir essas condicionalidades, complexidade nessa avaliação justa, né? Essas condicionalidades de fato avaliam que você
está respondendo à necessidade da qualidade da educação? Não, vai além disso, né? E baixíssimo valor per capita, então é o menor recurso de complementação. E aí essas recomendações para o VAR, elas não são só para aqui, né? Porque diz respeito a uma lei federal, a gente está discutindo isso no Congresso e a gente convida quem mais estiver aqui e puder levar essa discussão para o Congresso também. É importante que a gente não pode que o VAR seja só uma complementação financeira, a União também tem que estar apoio técnico, né? A gente fala isso sempre quando fala de cooperação. A gente precisa incluir outros critérios de infraestrutura e além para o sistema do custo aluno-qualidade, que amplie esse recurso, né? Não é só sobre o VAR, é sobre o Fundeb como um todo. E a gente precisa incluir indicadores mais qualitativos, né? Só falar em teste, ou que o professor, que o diretor foi eleito ou não, não é suficiente. A gente precisa olhar para uma avaliação mais ampla, com uma avaliação pedagógica mesmo, do sistema educacional que diz respeito ao SINAEB. Tá? E aí, por fim, né, então, para concluir, proibir sem mediação pedagógica os celulares é perder oportunidades de olhar para essa questão de forma mais ampla e de olhar para a necessidade de fazer um processo pedagógico educacional em relação a isso. E o VAR, resultados não podem ser medidos apenas quantitativamente, a gente precisa avançar. E aí, dentre os caminhos, né, a gente precisa fazer essa regulação dos celulares nas escolas via mediação pedagógica, né? Então, para além da legislação, que é necessária, né? A gente não está contra, mas precisa ir além. Revisar esses critérios do VAR, né, para incluir essas condições de oferta de ensino, e fortalecer o Fundeb com base no sistema do custo aluno-qualidade e do SINAEB, né, tinha ali no outro versão do slide, esse pulou. Então, a gente tem um chão pela frente, né, para os municípios. Eu não coloquei ali no slide, depois ele pode ficar disponível. Quais são todas as resoluções de cada um dos parâmetros, mas é só colocar condicionalidade 1, VAR, né, na internet, resolução, aí você acha todas as mais recentes, quais as discussões, para você ver como é que se adequa, tá? E é isso. Então, a gente tem um caminho aí pela frente ainda para o Fundeb ser completo, né? E um deles passa pelo custo aluno-qualidade. A gente tem um caminho ainda muito grande pela frente para pensar sobre tecnologia e educação. O celular é a ponta do iceberg. Os dois estão na nossa frente, né? Eu acho que para novos gestores é importante falar disso com detalhe ainda que, né, a realidade não seja o ideal do que a gente quer, porque a gente precisa se adequar e o recurso é importante, né, olhar para isso hoje é importante, mas é isso, a gente precisa também fazer esse movimento para além, em termos de uma regulamentação maior, federal, e olhar para o uso das tecnologias de forma mais ampla do que só o celular. Então, era isso. Espero que tenha ajudado a gerar reflexões. Não são só respostas, né? Eu acho que as respostas, cada um dentro do seu território que vai trazer, à medida que as coisas vão mudando também ao longo do tempo. E pedir desculpas aí por ter passado um pouquinho do tempo. Falar de Fundeb é meio complexo, então precisava voltar um pouco atrás. Obrigada. Quero fazer primeiramente um agradecimento à doutora Andressa Prelanda. É um assunto difícil, complexo. Eu falo assim, nós vamos ter que fazer um curso de VAR aí para depois começar a discutir, fazer pergunta ainda sobre o VAR para a senhora. Mas, eu quero dizer que a doutora Andressa não estava na programação, aliás, ela viria junto com o doutor Daniel, mas o doutor Daniel ficou doente. Ontem à noite, né, teve um problema, não pôde, estava com a passagem já marcada, reservada, e não pôde, veio ela. Eu falei assim, se ela é assim, imagine Daniel, eu não conheço Daniel. Então, quero sou aprendiz. Agradecer a sua valiosa contribuição. E antes de abrir a palavra para a plenária, eu quero primeiro agradecer aqui, em substituição, a Paola, que estava conosco, representando a Secretaria de Educação, a Ana Paula Almeida de Araújo, que é coordenadora de avaliação da Secretaria de Estado de Educação. Agradecemos a presença. E agradecer a presença e passar a palavra para as suas considerações para a nossa deputada
que é professora Gleice Jane. Bom, boa tarde a todas as pessoas presentes. Quero aqui primeiro cumprimentar o deputado Júnior Mock por essa audiência pública tão importante. E enquanto nós ouvimos aqui a palestra da doutora Andressa, nós comentávamos aqui realmente da complexidade que tem o tema e da importância da gente aprofundar, enquanto Assembleia Legislativa, até para poder auxiliar nesse processo com os municípios, né? E aí fiquei aqui atentamente, doutora Andressa, ouvindo a sua palestra, e não estava aqui desde o início, porque hoje é um dia que na casa a gente está com várias atividades, e eu estava conduzindo uma atividade com as mulheres, no enfrentamento ao feminicídio, também uma outra agenda que a gente vem enfrentando aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Mas duas coisas que eu considero importantes. Primeiro, sobre o uso do celular, e aí eu falo como professora, que estava na sala de aula até o ano de 2021, eu fui muito resistente no início quando a gente falava em proibir o celular, porque eu também entendia que ele poderia ser uma oportunidade de acesso à tecnologia, né, e a gente utilizava, e eu utilizava muito o celular nesse sentido também na sala de aula como um instrumento. Mas, observando, inclusive, no comportamento da juventude, e eu estava na sala de aula desde 2006 até 2021, observando, eu vejo que a gente teve também um regresso muito grande nas relações entre a juventude e entre adolescentes. Então, eu tenho a impressão que a gente está num outro momento, e a gente também vai observar, e se a gente perceber também que, olha, perdemos, eu acho que uma legislação a gente pode ir e voltar, acho que é um momento, esse debate também não é só no Brasil que a gente faz, mas eu tenho a impressão que a gente não está perdendo nada em proibir, pelo contrário. A gente tem avanços no sentido realmente de construção de novas relações, a gente tem avanço no sentido de que, olha, tem outras coisas acontecendo no mundo, porque a gente viu uma juventude, os adolescentes muito fixado num aparelho, e não era um aparelho para uso tecnológico de avanço de conhecimento sobre tecnologia, né? Poucos de nós temos capacitação, inclusive, sobre o uso do celular. O máximo que a gente faz é pesquisa na internet, é um ou outro aplicativo. Então, eu não sei se alguém vai perder alguma coisa. Não acho que os alunos vão perder, porque eles não estão proibidos de acessar o celular, eles estão proibidos de acessar durante a aula, né? Então, eu vejo que é bem importante esse processo de, nesse momento, a gente proibir, e obviamente que não é um processo tranquilo, né? As escolas devem estar passando por uma dificuldade enorme nesse processo de transição, que eu acho que é natural, tem a questão do vício, da dificuldade de parar, mas eu vejo que é um momento importante para a gente refletir, para a gente ver outras questões, né? Algum tempo atrás eu pensava que eu queria apagar todos os aplicativos de comunicação do meu celular, eu, professora, eu queria, porque me parece que se eu não tivesse mais aplicativo, eu ia poder estudar, ia poder aprender, ia poder trabalhar melhor, porque nós ficamos muito viciados também nesse processo, inclusive para nós, professores, porque a gente está Teve um ano na pandemia que eu contei 37 grupos que eu estava presente só na educação em 3 escolas que eu estava, né, com várias salas de aulas, é grupo de coordenação, é grupo disso, é daquilo. E como que eu acompanho isso? Qual é a condição pedagógica que eu tenho disso? Então, eu acho que também a gente consegue ter outro mundo, ter outra vida sem o celular. Então, eu vejo que é um momento importante para a gente aprender. Agora, no caso do financiamento, eu queria, na verdade, só fazer um questionamento. Tem uma preocupação que eu tenho, e aí falo como sindicalista também, que sou, tem uma política que a gente observou durante alguns anos, que foi o processo de municipalização da educação com muita força, né? Eu sou da cidade de Dourados, e lá em Dourados a gente percebe o quanto essa municipalização tem sido prejudicial à educação, porque, como a senhora disse aqui, as séries iniciais são mais caras, no entanto, elas estão todas no município. E as séries onde tem maior financiamento estão no Estado, né? Eu nunca entendi esse movimento, porque quando eu olho para a Constituição, para a LDB, não era isso que está escrito na Constituição. Mas há uma compreensão que eu nunca entendi também, de onde veio essa ideia de que o 1º ao 5º é do município e o 6º ao 9º é do Estado. Isso não está em nenhuma legislação, embora todo mundo diga que esteja. Mas a gente olha para a Constituição e não vê, para a Constituição, para a LDB, não vê isso dessa forma. O que diz é que tem uma responsabilidade compartilhada. Mas a gente joga preço mais caro para o município e, consequentemente, uma precarização maior no município.
Então, eu estou vendo na minha cidade, Dourados, um processo muito grande de terceirização da educação infantil. A gente vê faltando vaga para os alunos no primeiro ano, a gente vê as salas de aulas extremamente superlotadas, por outro lado, os professores desvalorizados, então, a rede municipal extremamente precarizada, com a educação prejudicada, e quando chega na rede estadual, que tem uma condição um pouco melhor, os alunos não vão conseguir acompanhar, porque o momento da alfabetização, que é o momento mais rico, mais importante, ele não foi tão valioso. Então, eu queria só te perguntar o seguinte: com essas mudanças que nós tivemos no Fundeb, a gente consegue avançar nessas desigualdades? Não é só fica um questionamento aqui, no mais, parabenizar por essa audiência e por todas as pessoas aqui presentes. Obrigada. Deixa eu só fazer uma solicitação. Eu gostaria de perguntar aqui para o plenário especial quantas pessoas, quem querem, levanta a mão, só para a gente ter uma dimensão, porque daí as perguntas são feitas e você faz a resposta em uma única vez, em bloco. Quem quer fazer? Está inscrito o Maico? Alguém do plenário especial quer fazer uso da palavra? Só o Maico? Então tá. Maico, com a palavra. E pode fazer o questionamento que você entender devido. Boa tarde a todos. Se me permitem, tomo a liberdade de ficar de pé para olhar para as pessoas, os educadores aqui em respeito. Meu nome é Maico Nogueira, sou vereador de primeiro mandato em Campo Grande, sou professor, casado com uma professora também, e teve uma hora que eu me empolguei e bati palmas sozinho, porque eu pensei, será que eu passei um mico? Mas é que na verdade, deputado, eu fui secretário municipal de juventude em Campo Grande durante 6 anos, e eu sinto muita falta da juventude nessa mesa. E está aqui muitos jovens aqui, então eu quero abrir mão de falar enquanto vereador, embora não seja mais jovem, porque o Estatuto da Juventude diz que jovem no Brasil tem entre 15 e 29 anos, eu já passei alguns anos dessa marca, mas historicamente, aqui eu agradeço a oportunidade que o deputado Júnior Mock, que é uma referência para mim, me dá nesse plenário, sobretudo nesse templo aqui, que é um templo de debate. Mas eu saio daqui, eu entrei com algumas dúvidas, estou saindo com mais dúvidas ainda do que eu entrei, e eu quero fazer só uma ponderação. Nossa educação está indo para onde para dizer que temos que retirar o uso do celular dos jovens? Eu sou um defensor de que devemos retirar o celular, mas não de uma maneira grotesca. Tem que ser de uma maneira pedagógica, como a Andressa disse. E eu quero dizer, antes de finalizar, só algumas ponderações, como por exemplo, o Pé de Meia, um programa sensacional do governo federal, só que estão jogando tigrinho com o dinheiro que estão ganhando no programa. Como é que nós temos 75% das pessoas endividadas com o nome na SPC Serasa? Como é que nós entregamos no vestibular da UFMS em 2023, de cada 10 jovens, 5 tiram 0 na redação, porque não chegaram a 100, porque fugiram do tema? Então, são muitos os desafios do ponto de vista da qualidade da nossa educação, para reduzir isso quantitativamente, de maneira quantitativa, vamos distribuir os recursos do Fundeb para ser mais equânime e mais justo. Eu fico pensando assim, nós deveríamos estar projetando a nossa educação para os próximos 10, 15, 20 anos e nós ficamos apagando incêndio. Então eu fico um pouco frustrado enquanto educador e político, porque nós temos que ficar apagando incêndio, e queria de verdade estar sentado num outro tipo de debate. Aqui hoje é um debate riquíssimo, mas assim, pena que só tem um dos 29 vereadores de Campo Grande. E pena que tem poucas pessoas que em casa vão nos assistir e vão assistir com a qualidade que deveriam assistir, para entender como é que é distribuído os nossos recursos. No mais, eu só quero dizer parabéns, me encantei com tudo que você disse aqui, seja bem-vindo a Campo Grande, parabéns, deputado, parabéns a todos os membros da mesa. Sou presidente da Comissão de Ciência e Inovação
Tecnologia da Câmara de Vereadores, sou presidente também da Comissão de Juventude e estou saindo daqui com muitos insights sobre como eu posso atuar dentro do meu mandato com os pares da Câmara de Vereadores, também para poder ajudar o município de Campo Grande e os municípios do nosso estado como um todo. Obrigado. Eu recebi aqui alguns questionamentos. O primeiro deles, como vai funcionar o uso dos celulares nas escolas para o ensino fundamental profissional, onde os parceiros fazem uso de aplicativos e ferramentas online para tornar a aula mais atrativa e realizar dinâmicas voltadas para o fazer profissional. Segunda pergunta formulada pelo vereador Percão Salles. Como vai funcionar a proibição do uso do celular nas escolas? Como vai ser feita a fiscalização? Terceira, da Caroline Touro Beluc, da UFGD, de Naviraí. Como os municípios podem acessar informações para cumprir a condicionalidade 3 do VAR? Foram essas as perguntas encaminhadas à mesa. Assim, tem mais o Pedro Tiago, estudante, ele quer fazer uso da palavra. Está aqui, fez o questionamento por escrito. Ele vai usar a palavra, tá, o Pedro. Ele é da União da Juventude Socialista de Campo Grande. Cadê o microfone? Estou pedindo. Boa tarde a todos, todas as pessoas que nos acompanham. Me chamo Pedro Tiago, construo hoje o maior coletivo de juventude organizado na América Latina, a União da Juventude Socialista, a entidade que está à frente das maiores entidades estudantis do país. Entre elas, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a entidade que representa todos os estudantes de ensino médio, técnicos e pré-vestibulandos do país. E que foi enfática, desde a publicação da proibição dos celulares nas escolas, de que não adianta a gente fazer uma proibição apenas por proibir. Porque essa proibição apenas vai fazer com que o filho e filha de trabalhadora que estuda numa escola pública se afaste e tenha ainda mais uma diferença do ensino do que é ministrado nas escolas particulares. Porque a gente sabe que o Brasil é um país que se digitalizou antes de se alfabetizar. E prova disso é as inúmeras fake news que são compartilhadas a rodo por toda a nossa internet. Então a gente precisa sim que a escola seja um espaço onde seja ensinado o uso consciente do aparelho celular, onde seja ensinado pelos professores como que se usa aquilo e como a gente percebe para evitar coisas como aconteceram nos últimos anos no Brasil com o uso das fake news. A gente precisa mudar esse país, digitalizar ele, alfabetizar ele, e a escola é um ambiente propício, porque é um ambiente onde a gente tem o berço da democracia, onde a gente lida por primeira vez com as divergências de pensamentos, de pessoas vindo de cada uma de suas casas com suas opiniões distintas. Então a gente faz a defesa de que não adianta proibir só por proibir, mas a gente precisa sim de orientação e regramento sobre o uso dos celulares por parte dos estudantes dentro das salas de aula. E para falar sobre o orçamento, eu queria primeiro invocar a sabedoria ancestral, um ditado em Yorubá, que diz que para educar uma criança é necessário uma aldeia inteira. A gente precisa entender que a educação é uma prioridade para toda a nação, porque é o único meio de transformar a realidade. E eu peço até licença para trazer uma experiência individual, porque foi a educação, o EJA, que fez a minha mãe, de uma vendedora de alho que veio de imigrante ilegal da Bolívia, para virar doutora. Então a gente sabe que é pela educação que a gente vai transformar a sociedade, e educação não é gasto, é investimento. É isso, muito obrigado. Quero, antes de devolver a fala para a nossa palestrante, cumprimentar e agradecer a presença da professora Delmeires Moraes, que é vice-presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul. Bom, para as respostas e para a sua conclusão, eu passo a palavra, aliás, à nossa palestrante, doutora Andressa.
Primeiro, agradecer, acho que são perguntas muito provocativas. Juro que não vou falar mais 1 hora. Deputada, acho que a sua problematização chega exatamente, né, nesse cerne. A briga pelo custo aluno qualidade, por maior recurso da complementação da União ao fundo, para que o fundo fosse híbrido, é uma briga pelos municípios. Não, tanto que um dos principais aliados foram a Undime e a UNCM nessa briga, né? Porque justamente é onde o gargalo está maior e até a área da saúde concorda, né? 0 a 2 anos, o cérebro está mais plástico, tem toda a discussão da neurociência e tal, que gera efeitos também perversos na educação, como acabar com o EJA e só investir em educação infantil, que é errado, né? Do ponto de vista social, como a gente falou. Mas é uma das discussões. Esse Fundeb com certeza vai melhorar, já está melhorando, né? Eu nunca esqueço, no Fórum da Undime de 2023, terminou a mesa, né, sobre Fundeb e um secretário de educação de uma cidade do interior da Bahia veio todo feliz, com lágrimas nos olhos, falar obrigado por a gente ter conseguido esse Fundeb, né, feito junto. Olha aqui a minha escola, e ele me mostrando as fotos da escola reformada, toda pintada. Ele, olha que linda, assim, com orgulho, sabe, da escola pintada. Ele falou, além de ter pintado, a escola é uma cidade que fica no semiárido baiano. Ele falou que a escola tinha um poço artesiano. E aí ele era movido a eletricidade. Como o recurso é de manutenção e desenvolvimento do ensino, ele não podia usar a eletricidade para tirar água do poço e distribuir água para outras partes da comunidade que não fosse dentro da escola, porque era de manutenção e desenvolvimento do ensino. Ele estaria desviando o recurso. E aí ele teve a ideia de instalar uma placa de solar fotovoltaica para ser a eletricidade. Então, ele investiu com o dinheiro de manutenção e desenvolvimento do ensino, com mais recurso do Fundeb, que já estava vindo para a complementação, né, do município, e aí ele conseguiu distribuir água para uma cidade que tinha muitos problemas de seca, né? Então, o próprio recurso do Fundeb gerando impactos para além, né? Que a água ali é natural, a fonte, né? Ele não estava gastando dinheiro com água. E aí, pronto, ele conseguiu, inclusive, gerar um impacto para além disso dentro do município pequeno. Então, isso está funcionando e, assim, de fato, a gente precisa discutir essa questão da municipalização, né? Também, o que acontece ou não está na Constituição, né? O município, de fato, carrega um peso muito maior, porque a parte da Constituição que diz a União deve cooperar de forma supletiva, né? Então, não é só complementar, é suplementar, é mais do que isso. Supletiva, técnica e financeiramente não está sendo cumprida, né? Mesmo no novo Fundeb, falta ainda recurso quando a gente olha para os estudos do CAC. Então, a gente precisa sair desse ciclo vicioso, né? E um dos caminhos é essa regulamentação do custo aluno qualidade. Maicon, obrigada pelos aplausos àquela hora. Eu sou uma grande defensora da voz das juventudes, porque eu estudei em colégio militar, que foi ótimo, o colégio militar da rede de colégios militares, que eu sempre falo, o colégio militar da rede de colégios militares, a infraestrutura tem uma infraestrutura de custo aluno qualidade. Imagina eu fazer aula de esgrima e equitação no colégio militar. Tinha piscina olímpica, quadra poliesportiva, internet, professores bem formados, com bons recursos, etc. Só que eu vivo até hoje os efeitos da parte disciplinar militar, né? Então, ela tinha uma boa infraestrutura, bom investimento, mas essa parte disciplinar militar, quantas terapias eu já não paguei por causa disso, né? E quem vai pagar as minhas terapias agora? O Estado. Então, eu acho que a gente precisa olhar muito para isso, porque muitas vezes a minha educação eu não podia falar, né? As coisas que eu achava ruim, que eu queria, porque tinha uma norma em cima de mim que não me deixava. E por isso também que eu sou uma das defensoras de ouvir os estudantes num processo de colaboração, né? A gente tem um projeto que é de grêmios estudantis, de fomentar a formação de grêmios estudantis, chama Eu e Tu,
quer dizer vento na língua sateré-maué, que é de movimentar, né? Por isso que chama vento. Mas é eu e tu, né? Nesse processo dialógico que a gente tem, junto com a UBS e outros movimentos, ajudado a fomentar esses grêmios estudantis, justamente no sentido de uma reflexão. Nós não somos os estudantes, né? Eles têm o seu lugar de movimento, né? De representação, de fazer a sua reivindicação por eles e para eles, e a gente tem feito muito um papel de tentar dialogar com as gestões, no sentido de envolver os estudantes na resolução do problema da escola. E aí, quando a gente foi se debruçar sobre as pesquisas sobre violência, os ataques às escolas, que é muito difícil trabalhar nisso, né? A gente fez aquele relatório e agora a gente está fazendo uma pesquisa que a gente vai publicar em breve, que a gente já foi em 3 escolas e a gente está cada mês ampliando, fazer entrevistas qualitativas, semi-estruturadas com as vítimas, para entender o que era a vida delas antes, o que ficou e como o Estado lidou com aquilo, de forma profunda, a partir do que eles sentiram, se viram e onde eles se sentem hoje. Então, quais os impactos a médio e longo prazo do que o Estado pôde ou não fazer, né? E aí, uma das questões muito fortes que a gente sempre ouve é justamente sobre a falta de expressão que aqueles estudantes sentiam. As próprias vítimas entendiam que alguns dos estudantes ali tinham dificuldade muito grande de expressar, né, e de construir. E aí, um dos caminhos que a gente aponta sempre, desde o relatório, é o fortalecimento da gestão democrática, inclusive de grêmio estudantil. Hoje, no Brasil, a gente só tem 12,4% de escolas que têm grêmio estudantil, né? Então, é um desafio muito grande e é um desafio olhar para isso como um auxiliar da gestão e não como um opositor. E aí eu acho que isso é um aprendizado para todos os lados ali, em termos pedagógicos mesmo, de como a gente coloca esse lugar de inter-relação. E aí eu queria só fazer um comentário, eu também sempre falo, eu não sou mais jovem, porque é de 15 a 29 anos. O Daniel, que estaria aqui hoje, era o presidente do Conselho de Juventude quando foi proposto o Estatuto da Juventude com esse 29 anos. Então, todo dia eu falo para ele, eu não sou mais jovem por sua causa. Então, já mais um que vai falar isso para o Daniel. Sobre as duas perguntas, né? O uso do celular para ensino fundamental profissionalizante e como é feita a fiscalização. Isso não está explicitado, né, nesse detalhe na legislação. Isso vai passar pela normatização. Sobre o uso do celular para ensino profissional, ensino fundamental profissionalizante, já a lei diz que é permitido o uso pedagógico, então tem que ser permitido. Agora, a fiscalização disso, com certeza vai passar pelos órgãos que já existem de controle, né? Conselhos, enfim. E então, assim, vai precisar olhar para como que isso vai ser feito muito mais dentro da escola e com a rede de ensino para cada caso, né? Então, isso tem que ser, de certa forma, pactuado também nessa norma infralegal. A questão da condicionalidade 3, da informação, do acesso à informação dessa condicionalidade, precisa ver com o INEP, né? Eles têm todos os parâmetros de quais são esses dados especificamente de desigualdade socioeconômica, racial e educacional, que eles listam lá. Primeiro que tem resolução que trata desses parâmetros, e aí o INEP que tem a fonte dessa informação, né? Então, eles que estão subsidiando isso. E aí, por fim, Pedro, achei muito importante que você está aqui, né? Eu já falei bastante sobre essa questão do Grêmio Estudantil e de ouvir o estudante, e eu acho que talvez um caminho para distensionar, né, essa situação seja a partir dessa normatização, seja estadual, municipal, seja por lei, seja via as resoluções dos conselhos, seja quando chega dentro da escola, sentar com o Grêmio Estudantil, sentar com o conselho de classe e pactuar. Olha, isso aqui que a gente tem na norma, como a gente vai implementar isso? Vamos pactuar? E aí vira uma responsabilidade coletiva. E, assim, a minha experiência quando a gente pactua com responsabilidade coletiva é que a gente ganha aliados, né? E não opositores. Então, eu acho que esse é um bom caminho pedagógico, inclusive, para a gente olhar para isso. É isso, muito obrigada. E é a primeira vez que eu estou no Mato Grosso do Sul. E é a primeira... Do Sul, eu sei.
Alô? A Mariette, que é a coordenadora do nosso comitê, que está lá atrás, ela sempre fala, toda a roda Mato Grosso do Sul. É a primeira vez que eu estou aqui, estou muito feliz de estar aqui, espero poder voltar e conhecer as maravilhas que já me falaram desse estado. E estou muito feliz de poder ter tido esse diálogo, acho que a gente tem muito o que caminhar e caminhar juntos. Obrigada. Obrigada, deputado.